onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador
Deus é tão bom. Se você acha isso, cante. Deus é tão bom. Deus é tão bom. É tão bom para mim. Vamos a inclinar o rosto para orar. Querido Pai, muito obrigado por mais um dia ao longo do qual temos sentido a Tua mão protetora, cuidando de nossa vida. Obrigado pela oportunidade que temos agora de nos reunir, de cantar hinos a Teu nome, de abrir o nosso coração dispostos a ouvir a Tua palavra. A Tua palavra é o pão de vida. Não precisamos viver famintos espiritualmente nesta terra quando o pão está em nossas mãos. O Senhor alimenta-nos esta noite. Aconselha-nos, admonesta-nos, sacode-nos, mostra-nos o caminho. Não queremos seguir nossos próprios caminhos nos conduzem para a destruição e a morte. Queremos seguir os Teus caminhos, mostra-nos, Senhor, qual é o sendeiro. Nesta hora, antes de abrir a Bíblia, move-te em todos os auditórios do Brasil, move-te aqui, na pessoa do Teu Espírito Santo. Toca as vidas, aqueles que estão desesperados, aqueles que não sabem o que fazer, aqueles que estão tristes, aqueles que estão atormentados pelo peso da culpa, os escravizados por algum hábito, algum vício, os escravizados de Satanás, que esta noite, com o poder de Teu Espírito, sejam libertos, que o inimigo não tenha mais autoridade sobre estas vidas, mas que quando chegar o momento de decisão esta noite, essas pessoas se entreguem a Ti, que confiem em Ti, que segurem Teu braço poderoso para caminhar de vitória em vitória. Consola os afligidos, cura os enfermos que talvez estão neste momento no leito da dor, liberta o coração oprimido dessas pessoas que talvez estão nas prisões, ouvindo a mensagem pela rádio. Oh Pai, não permitas que ninguém deixe de sentir o trabalho de Teu Espírito em sua vida. Talvez na estrada, viajando, alguém está sintonizando a mensagem através da rádio. Toca esse coração, mostra para ele que apesar das circunstâncias difíceis, nem todo está perdido. Nem todo está perdido quando o Filho de Deus crê em Ti, quando confia em Ti. Tu és capaz de abrir o mar vermelho, de tirar água da rocha. Tu podes neste momento apresentar-te na vida das pessoas em conflito e libertá-las e ajudá-las. Agora, Senhor, com essa confiança, abrimos a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. São Mateus, capítulo 13. O capítulo 13 de São Mateus está cheio de parábolas. Permítanme ler uma parábola que está a partir do versículo 24. São Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24. Outra parábola lhes propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. O Senhor Jesus usa a expressão reino dos céus para se referir ao reino dos céus e para se referir também à sua igreja nesta terra. E quando nós sabemos que está falando do reino dos céus, e quando sabemos que está falando da sua igreja nesta terra, isso depende do contexto. A gente lê o que está antes, o que lê depois, e percebe de que o Senhor está falando. Aqui, evidentemente, Ele está se referindo à igreja de Deus na terra. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele
semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde vem, pois, o joio? Jesus, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou Jesus, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aí termina a parábola. Mas a partir do versículo 36 está a explicação da parábola, feita pelo próprio Senhor Jesus. E diz assim: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, os membros da igreja. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Algumas expressões de Jesus são meio esquisitas. Quem tem ouvidos para ouvir? Mas para que são os ouvidos se não são para ouvir? Acontece que tem gente que tem ouvidos, mas não é para ouvir. Aqui não se trata de ouvir. O ouvir de Jesus não é ouvir. Se trata de ouvir e praticar. Tem gente que ouve, mas a vida deles não muda. Essa gente tem ouvidos para ouvir, mas não ouve. Mas tem gente que ouve e pratica. E Jesus diz aqui: esta parábola é para aqueles que têm ouvidos para ouvir. A minha pergunta esta noite para você: você tem ouvidos para ouvir? A palavra de Deus produz frutos na sua vida? Esta parábola é muito importante, especialmente para todos aqueles que estão conhecendo a palavra de Deus. Aquelas pessoas que noite após noite em todo o Brasil se estão levantando, estão indo à frente, expressando a Jesus seu desejo de ser fiéis, de batizar-se, de pertencer à igreja, de aguardar a volta de Cristo. Essas pessoas fazem isso, tomam essa decisão com toda sinceridade. Mas logo nas primeiras semanas, nos primeiros meses, convivendo na igreja, descobrem coisas terríveis. Descobrem que nem todos na igreja são anjos. Descobrem que na igreja tem gente hipócrita, gente mentirosa. Tem na igreja caloteiros, gente que pede dinheiro emprestado e não devolve, gente que dá um cheque sem fundo, fofoqueiros,
invejosos, egoístas. E não somente entre os membros, às vezes tudo isso está nos líderes da igreja. Eu vou dizer algo que dói dizer, mas tenho que dizer. Às vezes não apenas nos líderes da igreja e nos membros da igreja, sino entre os pastores que pregam a palavra de Deus. Entre nós, os pastores. E pessoas que, descobrindo a palavra de Deus, vêm com toda alegria para entrar no reino dos céus, no reino de Deus, na igreja de Deus. De repente começam a ver coisas que não combinam com a igreja de Deus, não combinam com a família de Deus. Outro dia uma senhora dizia: pastor, durante 3 meses eu assisti à igreja, mas eles não me recebem. Sábado de manhã todos se cumprimentam, só os amigos se cumprimentam, beijinho para aqui, beijinho para lá. A mim ninguém me dá bola, ninguém olha para mim. Entrei, saí, ninguém me pergunta de onde saí, o que eu estou fazendo. Eu pensava que era a igreja de Deus, mas não é não. Esse é um clube religioso. E tem outra coisa, eu já observei que todo sábado um desfile de moda. Eu não tenho dinheiro para entrar e estar com roupa nova todo sábado. Eu não sei se é verdade ou não, porque quando venho a pregar não estou olhando a roupa das pessoas. Mas tem gente sincera que quer vir à igreja e se desanima. Agora vou dizer algo que é contundente. Se eu dissesse isso, vocês têm todo o direito de ficar chateados e magoados comigo, mas não sou eu, é Jesus que falou isso. E ele disse que quando o Filho de Deus, que é o que semeia a semente, semeia seu Evangelho, em toda a igreja de Deus tem trigo. O trigo simboliza as pessoas em cuja vida o Evangelho produz fruto. E você não pode negar que em toda a igreja tem gente linda, sincera, maravilhosa, gente humilde, gente que entregou a vida a Jesus, gente que ama, gente que compreende, gente que perdoa. A vida dessas pessoas, olha, é uma inspiração. É uma inspiração. Vocês acham que os pastores não temos problemas? Também temos problemas. Eu tenho esposa, tenho filhos, tenho as lutas que vocês têm. Às vezes também eu me sinto triste, me sinto carente de apoio. E um dia desses eu me estava sentindo tão triste, eu precisava abrir meu coração a alguém, e precisava que alguém orasse comigo. Pensei, a quem vou procurar? Porque o grande drama dos líderes é que todos vêm procurar ajuda com a gente, mas a gente também precisa ajuda, e vai para onde? Vai com quem? E naquele momento me lembrei de um velhinho cuja vida para mim sempre foi uma vida de inspiração. Olha, eu disse para esse velhinho: sabe, irmão, cada vez que eu olho para o Senhor, eu tenho a impressão que estou olhando para o Senhor Jesus. Cada vez que eu aperto sua mão, eu tenho a impressão que estou apertando a mão de Jesus, porque a vida desse homem era uma inspiração. E seguramente você conhece na igreja gente assim, gente cuja vida é uma vida de inspiração. Você não pode negar. A parábola diz que tem trigo na igreja, tem trigo, mas o que a parábola diz é que nem todo é trigo, e que na hora da semeadura, assim como Cristo semeia o trigo, semeia a boa semente, vem o diabo e também semeia a semente dele. E a semente dele é o joio, erva má. E de repente, quando a erva começa a crescer, ficamos preocupados porque perguntamos: mas não foi o Senhor Jesus que plantou somente trigo?
De onde que apareceu o joio? E aí vem o próprio Jesus e diz, um momento aí, é que eu tenho um inimigo. E meu inimigo não pode me destruir a mim, porque, querido, sabe que? O diabo tentou destruir a Jesus de todas as formas. Quando Jesus nasceu, o diabo entrou no coração de Herodes, e Herodes assinou um decreto de morte. Mas esse decreto de morte fracassou porque o diabo não conseguiu matar Jesus. Depois, quando Jesus iniciou seu ministério, o diabo levou-o para o deserto. E aí o tentou. E tentou destruí-lo, mas não conseguiu. Depois, na cruz do Calvário, quando Jesus morreu, o diabo pensou que tinha vencido. Mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E o diabo não conseguiu. O diabo sabe que não pode derrotar a Jesus. Agora Jesus diz, eu tenho um inimigo. E ele, como sabe que não pode me derrotar a mim, o que faz? Ele trata de destruir minha igreja. E uma das melhores maneiras de destruir a igreja de Deus é colocar em meio do trigo joio. Quando entram as pessoas nas águas do batismo, entra trigo para ser batizado e também entra joio. Agora você vai dizer, e por que não batizamos só o trigo? Para que batizamos o joio? Foi isso que falaram os servos ao Senhor. Disseram, queres que arranquemos o joio para que fique somente trigo? E Jesus disse, epa, um momentinho aí, calma aí. Porque se vocês hoje querem arrancar o joio, podem cometer um erro. Querendo arrancar o joio, de repente podem arrancar um trigo bom. Então, melhor deixa o trigo e o joio tudo misturado crescer junto. Até a volta de Cristo. Quando eu voltar pela segunda vez, aí sim, o joio vai ser juntado para ser queimado e o trigo bom vai ser recolhido para ser guardado no celeiro do meu Pai. Sabe qual é o nosso problema que quando estamos entrando na igreja de Deus? É que nós às vezes entramos pensando que todo mundo na igreja é trigo. E como eu gostaria que todo mundo fosse trigo. Mas infelizmente também entra joio. Agora, eu como ser humano, nunca posso me atribuir o direito de dizer, este trigo, este joio, este trigo, este joio, não. Ser humano nenhum tem o direito de fazer isso. Somente Jesus sabe o que vai dentro do coração. Nenhum homem pode julgar. Alguns dentro da igreja se acham no direito de dizer quem é trigo e quem é joio, e que Deus perdoe essa gente. Porque Deus não lhe deu a nenhum ser humano o direito de determinar quem é trigo e quem é joio. Somente Deus pode fazer isso. Portanto, querido, não se desanime. Você que está tomando a decisão estes dias, quando entrar na igreja e você ver gente mentirosa, gente hipócrita, gente falsa, gente que prega uma coisa e vive outra coisa, gente que gosta de aparecer, mas em realidade nunca passou pelo milagre da conversão, e você fica frustrado, fica desapontado, como é possível? Eu estou vindo lá da fora da hipocrisia, da mentira, da trapaça, dentro da igreja de Deus, e encontro as mesmas coisas, com uma diferença, os de fora não têm nada nas mãos, e os de dentro andam com uma Bíblia debaixo do braço, mas tudo é igual. Não, querido, você nunca pode deixar de tomar a decisão de unir-se à família de Deus porque encontrou joio dentro do trigo. Não, porque esta noite Jesus está ensinando uma coisa. O diabo coloca joio dentro da igreja para destruir a igreja, justamente para que você diga, não vou entrar porque encontrei joio. Quando você faz isso, o diabo dá uma gargalhada e diz,
consegui o que queria. Era isso mesmo que eu estava querendo, que ele não entre. Era isso mesmo que eu estava querendo, que ele saísse. Agora já consegui o que queria. E é isso que ele quer. Que você veja o mau testemunho de alguém e diga, não vou entrar. Estarei pregando esta noite para alguém que foi magoado por um membro de igreja. Estarei pregando esta noite para alguém que foi frustrado pela vida errada de um ministro, de um pastor. Estarei pregando esta noite para alguém que viu pregando alguém muito bonito aqui e depois viu fazendo algo errado. E aí pensa, não, tudo é mentira. Tudo é mentira. Não, tudo não é mentira. Porque um pode falhar. Mas por favor, quando entra na igreja, não tente enxergar o joio, tente ver o trigo. Tem muito trigo bom dentro da igreja. Tem muita gente sincera e maravilhosa dentro da igreja. Agora, não se deixe atormentar a vida por alguns grãos de joio que você encontra por aí. Quando Cristo voltar, vamos dizer que você não toma a decisão de entregar-se a Jesus, porque viu mau testemunho dentro da igreja. Ou vamos dizer que mesmo tendo sido bautizado, você viu mau testemunho dentro da igreja e larga tudo. Agora fica perdido lá fora. Quando Cristo voltar, o que vai acontecer com você? Vou te contar uma história. Há muitos anos atrás, eu dei estudos bíblicos quando eu era pastor de igreja a uma garota. Ensinei a palavra de Deus. Uma garota muito inteligente e ganhava um grande salário, era secretária executiva de uma grande empresa. Dei estudos bíblicos para ela. Os olhos dela se abriam. E dizia assim, mas não pode ser, eu estive errada toda a minha vida. Muito cuidado, querido. Vou fazer um parênteses aqui para dizer uma coisa. Não é que quando você descobre uma verdade bíblica, não pense que você estava errado. Acontece que a vida é um crescimento. Quando você descobre uma nova verdade na Bíblia, não pense que antes você estava errado. Você estava sendo sincero naquela verdade que você conhecia, mas você vai crescendo e crescendo e crescendo. Vou fazer um exemplo. Quando você vai à escola primária, aprende a somar, subtrair, multiplicar, dividir. É tudo que sabe. Mas não fica na primária. Um dia vai para a escola secundária. E aí você aprende álgebra, física, química, trigonometria. Mas não fica por aí. Um dia entra na universidade. E aí você aprende física quântica, trigonometria espacial. Agora, seria justo que você lá na universidade, ao aprender física quântica, trigonometria espacial, você olhasse para seus anos da escola primária e dissesse assim, quando eu estava na primária, eu estava tudo errado. Estava tudo errado? Não. Essa era uma etapa de tua vida, era o que você conhecia. Mas acontece que a vida não se estaciona. Você está errado quando você descobre uma verdade e não quer aceitá-la. Aí você está errado. Porque você para de crescer. Todo dia você tem que estar disposto a aprender. E tem que estar disposto a aprender até de uma criança, de um passarinho, de uma borboleta, de uma flor. Você tem que estar disposto a observar a vida e aprender. Não estacionar-se. Nunca dizer, meus pais acreditavam assim, eu também. Meus avós, eu também. Meus bisavós, não. Você, diante da verdade, não pode voltar para trás. Tem que assimilar a verdade. Eu vi aquela garota sofrer com as verdades. Mas o Espírito de Deus foi abrindo seus olhos e ela não podia contestar a palavra de Deus. E foi aceitando as verdades e um dia decidiu entrar nas águas do batismo. E eu posso afirmar que esta garota era trigo bom. E entrou e saiu das águas do batismo. Só que ela não entendeu uma coisa.
Ou talvez eu não ensinei a ela isto que estou ensinando esta noite. Que na igreja nem todos são trigo. Que na igreja também tem joio. Ela não entendeu isso. Então, quando ela entrou na igreja, entrou com um entusiasmo, com um amor, com um desejo de dar a vida por Deus, pela igreja. Mas o que aconteceu? Começou a haver gente hipócrita dentro da igreja. Gente mentirosa. Gente que no sábado estava muito bonito aqui e durante a semana fazendo qualquer coisa errada na rua. E essa garota começou a pensar, não, isso não é a igreja de Deus. Não pode ser. Eu pensei que todos eram maravilhosos, não são. Aqui são tão pecadores como quanto afora. Não, os de afora pelo menos têm desculpa, não conhecem a palavra de Deus, mas aqui estão cantando com a Bíblia aberta, fazendo qualquer coisa. Você já conhece um vizinho que tem a Bíblia aberta e vai com a Bíblia para a igreja e, no entanto, anda batendo a esposa todos os dias lá e você ouve os gritos da mulher? E ele está aí com a Bíblia e capaz que prega a Bíblia. Essa é a realidade da vida. E esta garota um dia saiu da igreja. Eu vim para trabalhar ao Brasil, passaram anos, um dia cheguei lá, por algum motivo perguntei, cadê ela? Me disseram, não, ela está fora da igreja, ela não quer saber nada da igreja. Quando vamos visitar, ela se esconde, diz que não está, não quer saber, não quer conversa com gente da igreja. Eu me lembro que era véspera de Natal. Eu estava andando no centro da capital do meu país. De repente havia uma multidão aí, muita gente, vocês sabem como são as ruas dos centros das cidades em época de Natal. Mas em meio de toda a multidão eu vi um rosto conhecido. Já tinham passado anos, mas ela não mudou nada. Igualzinha. Eu vi ela e ela também me viu. Ela baixou a cabeça e entrou num supermercado. Eu sabia que tinha me reconhecido e que não queria falar comigo. E eu entrei atrás dela no supermercado. E ela se escondeu atrás de uma prateleira. E eu fui lá atrás. E ela passou para outra prateleira. Aí eu fui por este lado aqui. E ela estava andando assim, para lá, olhando para lá, e de repente eu vinha por aqui. E fiquei parado, ela bateu contra meu peito. Olhou para mim, e o primeiro que fez foi chorar. E me abraçou chorando. E sabem o que disse? Pastor, tenho vergonha. Tenho vergonha de ver os irmãos, tenho vergonha de ver os pastores. Quando me visitam me escondo, não quero. Tenho vergonha, pastor. E eu perguntei a ela, por que, filha? Eu te acompanhei em todo o processo de conversão, eu vi tuas lágrimas, tuas lutas, como você renunciou a tanta coisa, como por amor a Jesus deixou tudo. O que aconteceu? Por que hoje você está fora? E ela chorando disse, pastor, eu não estava preparada para entender que dentro da igreja não há somente trigo, também há joio. E o mau testemunho dessas pessoas me foi desanimando lentamente. Só que, pastor, estou tanto tempo fora da igreja que tenho vergonha de voltar. Que dirão as pessoas? Como vão me olhar? Eu conheço as pessoas. Vão olhar para mim, vão falar mal de mim. Eu tenho vergonha. Agora, pastor, eu sei que estou perdida. Cada vez que eu passo frente a uma igreja, eu tenho até vergonha de olhar para a igreja, olho para outro lado, mas eu não sou feliz. E ela disse, pastor, as pessoas da igreja me magoaram, fizeram tanta coisa que me magoaram. E eu falei o que, por isso contei a história. Falei para ela, filha, pega um papelzinho e escreve num papel. Eu estou fora da igreja porque fulano não me cumprimentou. E o outro, quando eu estava indo, me virou a cara.
o outro falou mal de mim, o outro é um hipócrita, o outro pregava uma coisa e vivia outra coisa. Anota tudo num papelzinho. Para quê, pastor? Guarda bem guardado no bolso. E quando Cristo voltar para levar seus remidos para o reino dos céus e olhar para todo lado, e você estiver lá e Jesus olhar para você, e você sabe em seu coração que não está pronta, e você vê lágrimas de emoção nos olhos de Jesus, porque Jesus ama você, e você sabe que está se perdendo, então você bota a mão no bolso, tira o papelzinho e entrega para Jesus. De repente Jesus, ao olhar o papelzinho, vai dizer: ah, filha, você tem razão, então pode entrar você também. Você acha que se você disser a Jesus no dia em que ele voltar a esta terra: ah, Senhor Jesus, eu estou fora porque na igreja havia um bando de hipócritas, isso vai salvar você? Não. Agora, eu gostaria de ter uma igreja, e Jesus também sonha uma igreja, disse assim, ele sonha com uma igreja que venha a ele vestido como uma noiva, vestida como uma noiva, de branco, sem mancha, sem ruga. Ele deseja uma igreja onde todos tenham passado pelo milagre da conversão. Mas o sonho de Jesus neste momento está longe de ser realidade. Agora, quem é e quem não é? Jesus disse: não se atreva você a querer dizer quem é ou quem não é. Deixe o trigo e o joio crescerem juntos. Somente no dia da volta de Cristo ele vai fazer a separação. Existem hoje muitas pessoas que saem da igreja e depois vão visitando um por um os membros de igreja, dizendo: olha, essa igreja está cheia de pecado, tem muita mentira, tem muita hipocrisia, vem cá, vamos formar uma igreja onde todo mundo seja trigo. Querido, não existe essa igreja onde todo mundo é trigo. Portanto, você tem que louvar o nome de Deus. E eu te digo uma coisa: dirige teus olhos a Jesus e segue a Jesus. Não importa o que acontece aqui ao lado, não importa o que acontece aqui, não importa o que acontece atrás, olha para Jesus, não olhe para as pessoas, porque o dia que você olhar para as pessoas, você vai afundar no mar desta vida. Olhe somente para Jesus e saia da igreja quando um dia Jesus olhar para você e dizer: escuta bem uma coisa, está me ouvindo? Sim, Senhor. Está entendendo o que estou te falando? Sim, Senhor. Vai embora de aqui, porque eu não quero saber nada contigo. O dia que Jesus fizer isso, aí vai. Agora, enquanto Jesus não fizer isso, que os homens digam: não presta ouvido aos homens, porque os braços de Jesus estão abertos e ele diz: vinde a mim todos que estáis carregados e cansados. Outro dia eu estava em Curitiba e uma senhora me disse: pastor, eu não sei mais o que fazer, me custou tantos anos de oração, de lágrimas, trazer meu pastor, meu esposo para a igreja. Ele veio à igreja, gostou da primeira pregação que ouviu, veio a segunda vez, veio a terceira vez, veio a quarta vez, mas começou a haver muita incoerência nos membros da igreja. E um dia me disse assim: filha, não me fale mais de igreja. Eu pensava que lá as pessoas eram diferentes, mas tudo igual. Então, não me fale mais, não quero saber mais. Eu acho que nesse momento o diabo deu a grande gargalhada e disse assim: consegui o que queria. Então eu estou pregando esta mensagem, querido, porque você precisa entender que quando você se batizar, quando você se unir à família de Deus, vai encontrar muita incoerência nesta terra.
Hoje esta igreja é uma igreja militante, mas por favor não deixe que o testemunho mau das pessoas desanime você e leve você para a destruição. Esta noite quero contar uma história muito interessante de Ricardo. Ricardo conheceu a igreja quando tinha 12, 13, até 14 anos de idade. Estava para se batizar na igreja. Uma família adventista em Uberlândia o levava para a igreja. Só que ele começou a ver essas incoerências na vida das pessoas. E vocês sabem que uma das características dos jovens é a autenticidade, não? O jovem se mostra como ele é. E ele não aceitava isso. Muitos jovens dentro da igreja, enrustidos, essa é a palavra? Camuflados, uns santinhos aqui e fora, o sábado à noite, pintam e bordam, não? Agora o sábado de manhã cantando maravilhosamente. Ele não aceitou essas incoerências, saiu. Nunca se batizou, saiu. E que dissemos a segunda noite? O diabo sai de uma vida e vai lá passear pelo deserto e depois não tem onde pousar e diz: voltarei à minha casa. E vai à casa, encontra vazia, e foi isso. O diabo encontrou a casa vazia, entrou. E entrou com tudo, trouxe 7 mais. E o coitado de Ricardo mergulhou fundo na miséria da vida. Cigarro, álcool, mulheres, drogas. Os pais que não conhecem Bíblia, que não conhecem igreja, sofriam ao ver o seu filho destruindo sua vida. Passaram 5 anos, passaram 10 anos, mas a palavra de Deus plantada no coração de Ricardo nunca morreu. Este ano, Ricardo, aqui em São Paulo, começou a estudar de novo a palavra de Deus. E hoje ele entende que na igreja há trigo e há joio. E ele não permitirá nunca mais que o joio o afaste da igreja. Apesar do joio, ele continuará firme. Agora, tem algo interessante. Neste momento, na igreja de Uberlândia, estão seus pais que não sabiam que ele se batizaria. E está a família que há anos atrás, porque ele agora tem 26 anos, imaginem quando 12, 13, 14 anos, aquela família que o evangelizou, aquela família que lhe ensinou por primeira vez a palavra de Deus, está neste momento lá em Uberlândia. E eu acho que eles estão vendo o fruto do trabalho de evangelização que fizeram, mas estão vendo esse fruto quase 14 anos depois que tudo aconteceu. Mas assim é o Espírito de Deus. E esta noite Ricardo entra ao tanque do batismo. Querido Ricardo, a tua história é uma história de lágrimas, uma história de dor, uma história de insônia, de noites de desespero, atormentado pela droga, pelos vícios que dominavam completamente teu ser. No entanto, nesse momento de desespero, tu clamaste a Deus e Deus te ouviu e te libertou dos vícios e te libertou da vida passada. Tu estavas arruinando a tua juventude. Graças a Deus ainda há tempo. Entregaste teu coração a Jesus por essa decisão maravilhosa que tomaste. Para que tua vida de aqui para frente seja uma vida vitoriosa, o pastor Dario, como ministro do Evangelho, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ricardo, antes de sair, olha para a câmera lá, aquela câmera do centro, porque a família que te evangelizou e que neste momento está em Uberlândia está olhando para você. Se você quer sorrir para eles e fazer um aceno de mão, pode crer que teus pais também estão contemplando você lá de Uberlândia. Que Deus abençoe vocês. Como o Espírito de Deus e como Deus usa a tecnologia, não?
Os pais lá em Minas Gerais, ele aqui, e estão vivendo todos, almoçando o momento do batismo dele a tantos quilômetros de distância. Alguma vez você já se perguntou, vou mencionar 3 milagres de Cristo. Quando ele converteu a água em vinho, lembra desse milagre? Ele transformou a água em vinho. Só que antes de operar o milagre, ele disse aos homens, enchei essas vasilhas de água. A minha pergunta é a seguinte, se Jesus tinha poder para transformar água em vinho, ele não tinha poder para encher as vasilhas de água? E se tinha poder, por que disse aos homens, enchei as vasilhas de água? Sabe por quê? Porque há algo que você, como homem, não pode fazer. Você não pode transformar água em vinho. Ele, Jesus, pode fazer. Mas há algo que você pode fazer e Jesus não vai fazer. Você pode encher as vasilhas de água. Segundo milagre. Um dia Jesus encontrou um cego e colocou barro em seus olhos e disse, agora vai ao tanque de Siloé e lava-te. Eu pergunto, se Jesus tinha poder para devolver a visão do cego, não tinha poder para lavar os olhos do cego? E por que não lavou? Sabe por quê? Porque há algo que você como homem não pode fazer. Você não pode devolver a visão a um cego. Jesus pode e ele vai fazer. Mas há algo que Jesus não vai fazer, porque você pode fazer. E é lavar os olhos. Isso você pode fazer. Terceiro milagre. Um dia Jesus ressuscitou Lázaro. Só que antes de ressuscitar a Lázaro, disse aos homens, retirai a pedra. Ora, se ele tinha poder para ressuscitar um morto, não tinha poder para retirar a pedra? Tinha. E por que não retirou? Por que disse aos homens, retirai a pedra? Porque há algo que você e eu não podemos fazer. Ressuscitar um morto não podemos. Mas Jesus pode. Ele vai fazê-lo. Agora, retirar a pedra, nós podemos. E isso, Jesus nunca vai fazer. O que estou querendo dizer? A sua vida pode ser a mais derrotada das vidas. A sua vida pode ser a mais quebrada das vidas. Você neste momento pode pensar que a sua vida não tem solução, que você está perdido, que você está acabado. Você pode ter tentado livrar-se dos vícios, dos hábitos, você não tem forças. E às vezes você chega à conclusão, não adianta lutar porque estou perdido, estou acabado. Querido, se Jesus foi capaz de ressuscitar um cadáver, pode também ressuscitar você na vida espiritual. Não há nada que Jesus não possa fazer por você. Quero que você entenda isso. Agora, há algo que Jesus nunca vai fazer por você. E sabem o que? Tomar a decisão. Isso Jesus não vai fazer. É você que tem que tomar a decisão. Um dia uma mulher estava com hemorragia há 18 anos. Não podia curar-se com nada. Jesus estava passando e a mulher, por entre as pernas das pessoas, porque havia muita gente, foi lá e tocou o vestido de Cristo e foi curada. Se tivesse ficado aqui parada, teria continuado enfermo o resto da vida, mas acreditou que Jesus podia e se aproximou de Jesus, apesar de que as pessoas lhe impediam o passo. Jesus pode fazer maravilhas na sua vida, mas não pode trazer você pela força. Você pode perguntar, pastor, como devo ir a Jesus? Tal qual você estiver. Cheio de pecado, cheio de derrota, incapaz,
não consegue, já prometeu, não cumpre. Venha Jesus. Ah, pastor, mas não estou preparado. Não precisa estar preparado. Venha Jesus. Entregue sua vida do jeito que está. Ah, pastor, mas tem muita hipocrisia. Venha. Não permita que a hipocrisia impeça que você chegue perto de Jesus. Mas encontrei falsidade na igreja. Não te interessa. Olha para Cristo. Venha Jesus. Eu vou pedir a Sonete que venha cantar esta noite. Mas agora quero perguntar: quem é a primeira pessoa que se levantará esta noite e virá entregando seu coração a Jesus, expressando seu desejo de estudar mais a Bíblia e expressando seu desejo de passar um dia pela experiência do batismo que Ricardo passou esta noite? Alguém tem que ser a primeira pessoa. E em todo o Brasil, neste momento, levantem-se e vajam à frente, entreguem o coração a Jesus, expressem seu desejo de também preparar-se para unir-se ao povo de Deus. Esta noite aqui, Sonete vai cantar quando a primeira pessoa se levantar e vir. Quem é a primeira pessoa que quer se levantar em nome de Deus? Glória a Deus por esse rapaz. Tem outro rapaz, venham aqui, fiquem deste lado. Fiquem deste lado. Alguém aqui está sentindo a voz de Deus? Levante-se. Eu vou estar orando enquanto o Sonete vai cantando. Em todo o Brasil, levantem-se e venham à frente. Aproximem-se mais. Você aí já tomou sua decisão, já se levantou, já foi à frente. Por que está tremendo? Porque você está tremendo dentro do seu coração. Você está sentindo a voz de Deus trabalhando em sua vida. Por que fica sentado lá? Neste momento, levante-se e venha. Eu tenho a impressão que esta noite aqui nós poderíamos esperar pelo menos umas 5 pessoas mais que vão se levantar. Pelo menos umas 5 pessoas mais em cujo coração o Espírito de Deus está trabalhando. Não é maravilhosa essa decisão? E onde estão as outras
pelo menos 4 pessoas que esta noite aqui se vão levantar, porque devem ter outras muitas lá nos diferentes lugares. O Espírito de Deus se está movendo e está tocando teu coração e está dizendo: filho, se ouvirdes hoje sua voz, não endureçais vosso coração. Venha Jesus sem medo, não tenha medo de se comprometer. Esta é a tua grande noite, esta é a tua grande oportunidade. Se ela conseguir levantar-se, você também pode. Talvez você está lá na galeria, levante-se, vem aqui, não fique sofrendo aí. Eu espero você, mas não fica sentada lá. Espero que o tempo que você precisar para sair, para descer lá, mas venha aqui. E aqui embaixo, você está sentindo o trabalho do Espírito em seu coração. Talvez as tuas mãos estão suando com medo. O Espírito está trabalhando contigo. Vem esta noite. Onde está você? Quem é você? Eu não sei, eu não te conheço. Mas eu sinto que você está lutando em seu coração com a voz de Deus. O Espírito de Deus te está chamando e você fica aí, sofrendo, sem poder aceitar o convite divino. Lembra, Jesus pode fazer tudo por você, apenas não pode tomar a decisão por você. Glória a Deus por essa linda menina, veja. Não é maravilhosa essa decisão? E onde estão as outras, pelo menos 3 pessoas que estão faltando? Será essa pessoa que está faltando uma que já foi membro de igreja, que está longe de Deus e que precisa retornar a Jesus em qualquer lugar do Brasil, sofrendo com isso? Levante-se e venha com fé esta noite. Onde estão? Quem é você? Por que fica aí sofrendo? Porque você diz muitas vezes, não, e esta noite está pensando: se eu me levantar, a minha esposa vai pensar que ela venceu e eu perdi. Não, ninguém perde. Quando se entrega a Jesus, ninguém perde. Quem se entrega a Jesus somente vence. Onde está a última pessoa que se levantará e virá? Eu vou orar. Posso fazer a oração? Você tem certeza que não vai se levantar? Se quando eu estou orando, você sente que deve levantar-se, vem aqui. Não fique sofrendo aí. Esta é a tua grande chance. Vamos orar. Oh Pai querido, que tua paz alcance todas essas pessoas que se levantaram no Brasil. Aqui, a estas pessoas que aqui à frente tomaram a decisão. Coloca tua mão poderosa nestas vidas. Cura as feridas, transforma-os e prepara-os para o reino dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Socorro.
eu quero te entregar meu coração. E a cada pulsação eu me sinto melhorar. Já não vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. Meu coração é tudo que tenho pra te dar. E agora me ponho em teu altar e me entrego. Me estende a tua mão, eu quero te entregar meu coração. Se dá, e agora me ponho em teu altar e me entrego. Estende a tua mão, eu quero te entregar meu coração. Quero te entregar meu coração. Quando criança ouvi contar uma história triste, filho que deixa o seu lar, depois se arrepende. De joelhos eu estou a chorar, estou tão só. Eu pensei, se meu pai me aceitar, eu quero voltar a eu sei que meu
Deus é tão bom. Quem acredita, cante.